Que o Senhor seja convosco. Aqui estamos hoje em João 3, onde Jesus vai conversar com Nicodemos, né? E começa assim. A gente vai falar do 3:3, mas já começa aqui. Vamos do começo para ficar claro, tá bom? Estou compartilhando o que eu compreendo, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aliás, me veio uma outra compreensão enquanto eu falava isso. Mas o que eu quero falar hoje, de forma simples e breve, e peço que o Senhor ministre em mim aquilo que eu vou falar, para que eu fale com coerência e discernimento santo. A gente conhece a questão do batismo e do Espírito, né? Nascer de novo na água, nascer do Espírito. Mas enquanto eu lia isso, o Senhor me apregou uma coisa no coração: nascer da água. Quando a gente vai lembrar da crucificação de Jesus, que saiu água e sangue do lado dele, me faz lembrar do rio da vida, né? Do rio que desce do lado direito do trono de Deus. E nesse momento em que esse rio se faz em Jesus, e nós tomamos Jesus como nosso Salvador, o rio que há nele, há em nós, né? Então, para além do batismo físico, não vou entrar nessa questão, eu estou falando desse ponto que o Senhor me trouxe agora. O rio que nós recebemos através de Jesus, o rio da vida, que deve preencher-nos e lavar-nos interiormente, vivificar-nos verdadeiramente, ele fala sobre essas águas internas. É receber essa água do Senhor Jesus, esse renovo, esse refresco, né? E essa água, ela tem a sua característica própria. Por quê? Porque ela diz de como Jesus lidava com as situações. Então, muitas vezes as pessoas nascem da água, do batismo físico, mas continuam sendo aquela velha criatura. Então, obrigado, Jesus. Quando a pessoa nasce de novo, ela ganha uma forma nova, uma roupa nova. É o que lá Jesus está falando sobre ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então vamos colocar que o vinho novo é a água nova e o odre novo é o batismo. Mas vamos colocar que há o odre novo e se coloca o vinho velho dentro dele. Pode não se perceber, porque aquele vinho não vai fermentar, ele já está fermentado, ele não vai estourar o odre, né? Porque o que estourava o odre, pelo que eu entendo, é a fermentação do vinho novo, que corroeria aquele odre. Mas às vezes a gente está sendo um odre novo com o vinho velho. Sabe, nessa palavra o que o Senhor me traz fortemente é que às vezes a gente se move na mudança, na transformação do ambiente externo, das coisas, de tirar os ídolos, de tirar as rotinas que a gente tinha, o Espírito vai transformando, mas às vezes a gente ainda está apegado a formas antigas de ver a coisa. Por exemplo, sobre questões de justiça, sobre questões, estou falando num quesito espiritual, né? E às vezes a gente busca uma coisa querendo um outro significado, que em Jesus não existe. Vou falar claramente porque o Espírito pede para que eu testifique claramente. Às vezes, numa situação que a gente vivencia, a gente fala: poxa, Senhor, faz justiça para que isso pare, não para que o outro se ferre, para que não passa. Eu quero crer que se você já recebeu Jesus na sua vida, já nem partiria desse ponto de vingança nem nada disso, mas seria mesmo de que aquela situação se encerrasse. Mas quantas coisas o Senhor está amarrando aqui nesse vídeo. Em Jó, a gente vai aprender que o fim do perdão é a misericórdia de uma oração sincera, sabe? Nessa palavra aqui,
Jesus está falando que, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então, Jesus precisa, além de transformar o exterior, e aqui o exterior não é só a aparência, mas é como nós nos relacionamos com a sociedade. Mas às vezes lá dentro a gente está guardando aquele vinho velho, sabe? Aquela velha forma de nos nutrir, aquela velha forma de lidar com as questões, ou aquela velha forma de enxergar a situação. Em Jesus, quando você pede por justiça, você não pede por justiça pelo outro, porque a justiça do reino dos céus lhe é dado por acréscimo, né? Então é o reino dos céus que cuida das coisas, por você e para você. Desde você dormir, desde você levantar, desde o comer, do vestir, é Deus quem cuida de tudo. O seu trabalho é apregoar o perdão e a misericórdia na sua vida, com a vida das pessoas ao seu redor e daqueles que te humilham, que te ofendem, que agem de forma negativa com você. Lá, ainda na parte do servo infiel, Jesus vai falar também sobre o perdão, né? Sobre se o seu irmão pecou contra você, chama ele de canto e conversa sobre aquilo, né? E fala sobre arrependimento, perdoar, 70 vezes 7, enfim, né? Pedro vai fazer esse questionamento. Mas vamos nos reter aqui hoje, nesse ponto. Queria convidar você a refletir. Será que a forma com que você lida com as questões de um lugar de guerra, de conflito, ou de um lugar de pacificação? Se alguém te faz alguma coisa, o natural é que, ainda numa visão espiritual, principalmente vindo do Velho Testamento, é que a gente vai pedir por justiça e isso e aquilo. A gente vai encontrar vários salmos falando sobre essa justiça mortal, sobre, né, é quase que o olho por olho, dente por dente lá de trás, né? Então, muitas vezes, por esse contexto, e por isso é importante começar do Novo Testamento para o Velho, para a gente entender a ótica com qual Jesus olha as coisas, para que a gente receba esse espírito da misericórdia de Deus, né? Para que Ele traga a misericórdia no nosso coração, porque a partir dela a gente começa a perceber que às vezes a gente olhou para uma pessoa ou para outra com um olhar de altivez, de soberba, de arrogância, de prepotência. E isso pode se manifestar através de uma dor, de uma exclusão, que talvez você não queira se relacionar com as pessoas, não por maldade, mas para evitar mais dor. Mas às vezes a forma com que você traz isso, ela está ligada dentro dessas energias que eu falei agora, dentro dessa forma de agir, essa forma velha de agir. Bom, então você deve estar perguntando, mas Gustavo, a gente não deve buscar por justiça, pelas coisas. Eu entrego nas mãos de Deus. Hoje eu aprendi isso, tenho aprendido, né? A gente não deve pedir julgamento pelo outro, juízo, por justiça nesse sentido, antes que a gente perdoe a ofensa que o outro nos faz, perdoe o que o outro nos faz, e a gente escolha uma forma saudável para ambos de lidar. Se meu irmão me faz uma coisa que me ofende, ou que me insulta, ou que me agride, eu escolho me retirar da presença e não me relacionar mais, e cortar vínculos para que isso não se perpetue. Eu escolho, na sabedoria, na misericórdia, na compaixão, de forma amorosa, perdoando o próximo, perdoando a mim mesmo, e, acima de tudo, ficando com a minha parte da questão. Eu olho e peço que o Espírito Santo me dê discernimento sobre aquilo. Por que disso? O que é que eu fiz? Qual é a minha contribuição? E o que eu preciso melhorar? O que eu preciso perdoar? Então, em posse disso, ao invés de eu ver o que o outro me fez, eu vou ver o aprendizado e vou olhar para mim. É o que Jesus fala: hipócritas, tirai a trave dos seus olhos. Então, a misericórdia que nós muitas vezes clamamos a Deus, nós não damos ao outro. Às vezes, por uma dor, por uma situação que você fala, não, isso não pode passar, isso tem que cessar. E o cessar em Cristo Jesus é o perdão. É o que a gente aprende em todo momento ele ensinando. O cessar em Cristo Jesus é a misericórdia. É você escolher se retirar da batalha e entender que existe uma contabilidade cósmica, e talvez aquilo que aquele irmão, aquela pessoa fez para você, que às vezes você julgou que foi daquela forma, você viu através do seu corpo de dor, do seu pensar, do seu sentir, do seu histórico de acontecimentos na sua vida, o que está ligado a isso, você viu como uma forma, e você rotulou aquilo como uma experiência por isso, aquilo outro. Mas na presença de Deus, na presença de Jesus,
A contabilidade é perfeita. Então, perdoe o próximo como você gostaria de ser perdoado. Não apregoe juízos, julgamentos, não apregoe punições, castigos. Antes, perdoe a todos, até aqueles os quais estão se movendo dessa forma contra você. Porque essa é a justiça do reino de Deus. Não para que o outro, a partir disso, se ferre. Porque não te importa, em Jesus não importa. A água de Jesus não importava. A vida que vem em Jesus não importa a partir disso. O que importa de Jesus nisso é que nós venhamos verdadeiramente a compreender que em Cristo Jesus nós lidamos com a nossa parte. E a partir das relações nós lidamos com aquilo que vai nos fortalecer, nos transformar. O caminho de Jesus é o caminho da transformação interna. É onde a gente olha para as nossas questões, para o nosso lado não tão bonzinho, e a gente olha para coisas que a gente acha que a gente está sendo bom para o outro. Mas às vezes o bem para um gera o mal para o outro, ainda que não pareça, sabe? Porque cada um tem seu corpo de dor, as suas questões. Então até nisso a gente tem que ter discernimento, prudência e sabedoria. Como diz o Padre Marcelo, PDS, prudência, discernimento e sabedoria em lidar com as questões, em tocar a vida do outro. Porque às vezes você está fazendo uma coisa muito boa, mas para o outro, na leitura dele, aquilo não é. Então antes de fazer, pergunte. Antes de invadir o espaço do outro, pergunte: posso fazer tal coisa? Você me permite fazer tal coisa? Você acha ruim? É algo ruim para você fazer isso? Porque às vezes na leitura do outro sabe? Então a gente tem que ter esse discernimento. E a água, que aqui eu estou dizendo, é esse rio da vida. É engraçado que eu fui conversar com um reverendo agora, fui fazer uma pergunta acerca disso também, e ele tinha postado um vídeo com um rio cheio de pedras, e um cara que entende de pedras estava pegando: nossa, olha só essa pedra, tá vendo como ela tá linda, tá limpa, polida? Olha essa outra. É porque a água passa por ela. O trabalho da água de Jesus que passa por nós, no nosso coração, é tornar o nosso coração semelhante ao dele, limpo, puro, para que se possa enxergar dentro aquilo que tem ali, sabe? Para que se enxergue a joia que está ali, para que se enxergue o espelho de Jesus naquilo ali. Então, a importância de estar na água, porque as pedras que não estavam na água, elas estavam escuras, sujas, mas a importância disso também é de nos mantermos na água da vida, porque ela que nos dá brilho, renova, revigora, traz luz, força, graça, amor, bondade, nos cura, nos sara, nos renova, né? Então, o nascer de novo, é lógico, a maioria da igreja vai falar sobre o batismo das águas, que é um ponto. Mas em Jesus, o nascer de novo é uma mudança, é uma metanoia na forma de lidar com o próximo. É perdoar ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo, ajudar aquele que necessita, sem uma expectativa de troca, de receber algo, né? Então a experiência de Jesus, ela parte muito de como Deus agiria com determinada situação, sabe? E entender, assim, o que eu quero que fique muito claro, é melhor que você use da misericórdia e você aceite tudo como foi e agradeça, do que querer requisitar juízos, restituições a partir disso, ou fazer justiça com as próprias mãos, porque em Cristo Jesus nada passa desapercebido, tudo está na contabilidade divina de Deus. E se por algum motivo você está tendo um deserto longo, penoso, com dores, assim como Jó passou, ainda que seja a misericórdia de Deus, Deus sabe o porquê daquilo. Em tudo dai graça, nas coisas boas e nas coisas ruins. Que a gente possa verdadeiramente testificar e mudar a nossa postura interna a partir disso. Nessa palavra que é tão simples e que Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. A água é a forma com que nós nos nutrimos. Você já viu uma rosa, quando você pega uma rosa e coloca um cravo, na verdade, você pega e coloca numa água amarela, ele vai nutrir aquela rosa e aquela rosa vai ficar da cor do cravo. A água que nós temos que trabalhar é dentro de nós.
o batismo também, mas é dentro de nós, essa água nova que cura, que limpa as feridas, que limpa os juízos que nós temos de julgamento do olho das questões do outro, porque fulano é assim, assim assado, esse não deveria estar na presença de Deus, vamos expulsá-los. Mas Jesus deixa claro que na ótica dele, a água que sai dele, a misericórdia é o pontapé inicial, porque a ele e a Deus pertence todas as coisas. A ele, a Deus pertence o julgar, o absolver, porque é do fruto do Senhor Jesus que nós devemos beber, da água do Senhor Jesus, e a partir da água da misericórdia de Jesus é que nós nos nutrimos, nos curamos, e assim como o cravo muda de cor, nós possamos a partir dessa água mudar a cor do nosso sistema, né? Do nosso corpo, a água, dos 70% que compõe o nosso corpo, que essa água limpa venha, purifique e expurgue toda aquela sujeira, assim como a pedrinha no riacho, que se transformou em uma pedra limpa, porque a água passou e deu para ver que ali havia um cristal, que essa água possa permear os nossos corpos, a nossa vida, e possamos verdadeiramente receber essa graça maravilhosa do que é nascer da água e nascer do Espírito. Um espírito renovado, mas uma água suja, cheia de raiva, ódio, dá mais do que a gente já vê nas igrejas por aí, em todas as religiões. Então, nascer do Espírito, receber o Espírito de Jesus, a bondade do Espírito Santo, a misericórdia, a justiça do reino de Deus, ainda que te taquem pedras, ainda que aconteça tudo isso, ainda que hajam levantes, situações, perdoa essa pessoa, porque ela tem uma dor, ela tem um porquê ela está desse jeito. E que Deus possa cuidar dessa pessoa, não cuidar no sentido de tô sendo bonzinho, mas Deus vai ferrar, não, que cuidar para sarar, tratar as dores, as feridas. Isso não é um ato de bondadice, é um ato de amor para com o próximo, porque assim como nós já fomos feridos, nós sabemos a dor que existe por detrás de muitas atitudes nossas, entende? Jesus, Senhor, que essas palavras tão simples, Senhor, eu possa ter conseguido transpor, Senhor. Falar sobre o quê? A absorção dos nossos pecados tem a ver com aquilo que com aquilo que nos compõe, né? Então, o que te compõe? Você é uma pessoa que usa de misericórdia e anula as cobranças, as dívidas, porque o Pai Nosso nos diz: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? A partir da dívida que tem a parábola que vai falar. Um cara devia muito, uma quantidade absurda, e foi perdoado pelo rei. Aí ele foi lá e foi cobrado com o servo dele, uma dívida. E aí ele não perdoou o conservo, né? Então, o perdão tem que sempre ser praticado, sabe? Ainda que a gente não compreenda, mas que essa absolvição comece em nós, na compreensão de que está tudo certo como está, que Deus sabe de cada uma das coisas, por mais doído que seja. Eu não vou falar do mundo físico, porque tem questões que envolvem, né, são muito complexas, que vão envolver questões jurídicas, financeiras, né? Enfim, tudo que está ligado a isso. É claro, isso tem a sua ordem de coisas, mas o que eu estou falando é que dentro de nós, no nosso coração, para que nós venhamos a nascer de novo, ver o reino dos céus, a gente tenha o Espírito e tenha a água limpa. Temos a forma, o Espírito e a água limpos, né? Então que nós venhamos a ter o odre novo com um vinho novo, porque de nada adianta ter um odre novo e um vinho velho, porque na hora que alguém for beber desse vinho, da água que você partilhar, vai sentir o gosto daquilo. Então, Jesus, que essas palavras, Senhor, possam testificar no coração de cada um do que é essa postura, do que é essa água, do que é esse derramamento em cada situação, do que é esse lidar, esse modo operante através de Jesus, essa metanoia tão profunda que o Senhor traz através da sua palavra. Jesus, tende piedade de nós, Pai. Que nós possamos perdoar todos aqueles que nos devem, verdadeiramente, que nós julgamos como uma dívida ou com algo. Senhor, apregoamos nessa noite, Senhor, o perdão, Senhor, sobre toda a dívida que nos tem
que os outros têm para conosco, Senhor, e pedimos perdão sobre todo e qualquer escrito de dívida, Senhor. No nome e no sangue de Jesus Cristo, Senhor, que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós sejamos sarados, livres, limpos e lavados, Senhor, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tá bom? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e lembre-se, perdoe, compreenda num processo de evolução, não de dor e de vitimização, e muito menos de revidar, tá bom? Por mais difícil que seja, faça isso, que eu tenho certeza que o Senhor vai testificar no seu coração sobre tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Fica na paz do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo.